7h30 em ponto, começando agora o quadro Mais Personalidades. O nosso convidado de hoje é o professor Dr. Aguinaldo Souza dos Santos, PhD em Educação, mestre em Educação e também doutor em Educação. Começando agora o quadro Mais Personalidades. A Rádio Mais apresenta Mais Personalidades. Todas as sextas-feiras, personalidades da nossa cidade. História de vida e de sucesso. Conheça as personalidades de Paranavaí e toda a região noroeste do Paraná. Aqui na Rádio Mais. Jornal da Mais, primeira edição. Mais personalidades. Muito bem, mais personalidades. Todas as sextas-feiras aqui na Rádio Mais. Histórias de vida, histórias de sucesso, histórias de superação. E hoje o nosso convidado, professor Dr. Aguinaldo Souza dos Santos. Professor Aguinaldo do atletismo, como é assim chamado na cidade de Paranavaí, uma pessoa muito querida. Fabiano já leu um pouquinho do seu currículo, né? Olha, mestre, doutor e também PhD em Educação pela Universidade Federal do Paraná. Conseguiu, chegou a sua vida aí estudando, né, se dedicando à sua profissão. E também já foi atleta, nós vamos conversar com o professor Aguinaldo da sua vida. Mas antes, bom dia, professor, seja bem-vindo à Rádio Mais. Bom dia, doutor Ademir. Bom dia, Fabiano TS. Bom dia aos ouvintes de Paranavaí, da Rádio Mais. Olha, uma honra ter o senhor aqui, viu, professor Aguinaldo? Muitas pessoas pediram, né, acho que vários atletas, pessoas que realmente têm um conceito muito bom pelo senhor. O senhor realmente trabalha, se dedica 100% do seu tempo, da sua força para o atletismo, né, da cidade de Paranavaí. Não da cidade, Fabiano, ele já foi técnico da seleção brasileira e por várias vezes. Mas conta um pouquinho da sua história, professor Aguinaldo. O senhor nascido em Cambé? Nascido em Cambé, mudei para Borrasópolis. Em 72, minha família veio para Paranavaí e aqui fixamos até hoje. Você tinha quantos anos quando você chegou em Paranavaí? 4 anos de idade. 4 anos de idade? Isso. Olha só. E daí, como é que foi? Estudou por aqui? Estudei na escola Castro Alves, que é lá na Vila Operária, que não existe mais, é uma escola pequena. Olha. Depois na escola Curitiba, até a 8ª série. Ensino médio no colégio estadual, à noite. E fiz universidade em Maringá, na UEM, em Educação Física. Ah, você é formado na UEM em Educação Física. Legal. Antes de você, a gente falava em off aqui, né, sobre a sua história. Antes de você fazer o curso de Educação Física, você chegou a trabalhar em outro setor? Meu primeiro emprego foi de jardineiro. Trabalhei de Jardineiro? Aqui em Paranavaí, no Jardim Ouro Branco, na casa do seu Dionísio Dalprá. Depois trabalhei numa malharia em Paranavaí também, malharia top. Top? Também acho que não existe mais. Não existe também. E depois fui para Maringá, né, estudar, e lá só treinei e estudei. E comecei já a trabalhar na própria área mesmo, auxiliando ali a professora Maria, que era professora de atletismo, né, da Universidade Técnica de Atletismo de Maringá também. Que legal. Quando você se dispôs a fazer Faculdade de Educação Física na UEM, você estava falando para nós aqui que você foi atleta, né? Atleta corria já na rua. Fala um pouquinho, foi antes de você ir para a faculdade ou foi durante? Foi antes, com foi 13 antes. anos, né? Em 1983 eu já comecei ali com 15, 16 anos a treinar atletismo, né? Comecei com o professor Paulinho da Beco, na escola Curitiba, participando de jogos infantis. Aí depois comecei a destacar, já fui treinar na equipe de Paranaví em 84 com o professor Mimi. Naquela época ninguém corria quase, né? Não é igual hoje, né? Não tinha essa febre de corrida ainda não. Então, quando você ia correr na rua, era um ou outro que corria dificilmente. Na minha época ali era o Antônio Serra e o Murilo, o Roque, né? Que eram corredores de rua. Depois começou a aparecer mais, aí nos anos 90 começou a massificar mais a corrida de rua, e no ano 2000 tivemos um grande boom aí da corrida de rua, e hoje tem várias equipes. Hoje aqui em Paranavaí os grupos de corridas, né, cresceram no Brasil inteiro, então é muita gente praticando. Como é que foi sua trajetória como atleta? Você representou a cidade de Paranavaí? Que competições que você foi? Tinha apoio naquela época? Porque hoje tem Bolsa Atleta do governo municipal, tem do governo federal também. Você sabe de onde que vem o dinheiro da educação, Fabiano? Do esporte, da Mega Sena. Isso. É isso? Tem uma porcentagem que... Tem um percentual, né? O percentual da Mega Sena
que vai para todo o esporte, né? Para o Comitê Olímpico, também para os Jogos Escolares, toda a parte do dinheiro que vem é fomentado pelo Comitê Olímpico. Sim. E pelas confederações, né? A Confederação Brasileira de Atletismo também recebe um percentual que é trabalhado durante o ano ou um ciclo olímpico com os atletas da modalidade de atletismo. E como é que foi a sua trajetória como atleta, né? Eu participei de várias corridas de rua, era corredor de 5.000, 3.000 com obstáculo, 10.000, participei de meia maratona. Já tinha Tiradentes naquele tempo, não? Tinha Tiradentes, eu corri mais de 10, 12 Tiradentes. Olha, verdade. 28 de janeiro, só não corria São Silvestre. Ah, São Silvestre. Mas assim, várias corridas de rua. Eu fui vice-campeão da meia maratona de Curitiba, né? Quem ganhou a meia maratona foi o Vanderlei Cordeiro de Lima, né? Medalhista olímpico. Verdade. Mora em Porto Rico hoje. Isso. E também corri com ele em uma meia maratona em São Paulo, onde ele foi o primeiro colocado, eu fui segundo colocado. Tá, só para explicar para o pessoal, a maratona são 42 quilômetros? 42 quilômetros, 195 metros. Ah, 42 quilômetros com 195 metros. As primeiras Olimpíadas era 40 quilômetros, em homenagem a um soldado Filípides, que correu de Atenas, né, de Olímpia, né, até Maratona, que é uma cidade na Grécia. Por isso o nome maratona? Por isso o nome da maratona. Como ele correu 40 quilômetros, fizeram essa corrida em homenagem a ele, maratona. Quando foi na maratona de Londres, a rainha queria que a maratona saísse ou terminasse em frente ao palácio. Olha. Então, como não dava 40 quilômetros, dava 42 quilômetros, 195 metros. Aí, nesse ano, nessa Olimpíada, passou a ser 42, 195 metros e ficou até hoje. Por isso que a gente tem que conversar com quem entende, Fabiano Teres. É verdade. Né? E a meia maratona é 21 quilômetros. 21 quilômetros. Aí 21 cravado, não tem os poucos metros. E por que o pessoal corre 15? Acho que aquela prova mais famosa aí que você falou, São Silvestre é 15? 15 quilômetros. 15 quilômetros, então não é nem uma meia maratona, né? Não, aí tem são chamadas de corridas de rua ou corridas rústicas, né? São corridas de 5 quilômetros, 7 quilômetros, 10 quilômetros, 15 quilômetros, 25 quilômetros, e hoje nós temos outras modalidades. Temos as corridas em montanhas, temos as corridas off-road, que são corridas como se fosse o cross country, né? Porque o cross country ele faz parte também do atletismo. Então são corridas com aclives, declives, corrida na grama, em lama, né? Então são provas que tem também, faz parte aí do atletismo. Muito bem. Professor Aguinaldo, o senhor formou em que ano? O senhor é formado na UEM, Educação Física, e depois que o senhor pegou o canudo, que ano que foi, que rumo que o professor Aguinaldo tomou? Eu me formei em Maringá em 1994, em Educação Física. Aí eu trabalhei 2 anos lá em Maringá ainda. Depois, trabalhou lá? Isso, com atletismo, lá com a professora Maria, aprendendo lá com ela. Uhum. Ela é vice-presidente, hoje a professora Maria vai fazer 90 anos de idade. Nossa. É atuante ainda, foi vice-presidente da Confederação, da Federação Paranaense de Atletismo. E depois eu vim para Paranavaí, e aqui eu trabalhei 12 anos no colégio paroquial como professor, 8 anos no colégio Jean Piaget como professor, e depois, em 2003, 2004, fui para o curso de Educação Física na Unespar, onde estou até hoje, né, como professor colaborador. Hoje o senhor ainda é professor na Unespar Fafipa. Isso, Unespar Fafipa, no curso de Educação Física. Certo, muito bem. E tem uma curiosidade nesse curso. Hoje a coordenadora do curso, que vai assumir em 2024, a professora doutora Juliana, ela foi minha aluna no curso de Educação Física. Olha. E hoje vai ser minha chefe. Olha, que coisa, né? Que bacana isso aí, né? Eu acho que é muita satisfação para o professor, né? Saber que foi sua aluna e realmente aquela busca pelo conhecimento, continuou estudando, né? Não parou e realmente tem um cargo legal, né, Fabiano? Seria a Juliana Dias Barreto? É Juliana Dias Boareto. Boareto, é verdade. Ela está acompanhando pela live, está falando aqui, Aguinaldo é uma excelente pessoa e profissional, merece estar aí no quadro Mais Personalidades. Olha que legal, né? O reconhecimento, né, professor? Renato Kennedy também, bom dia, estou ligadinho na Rádio Mais, manda um forte e grande abraço para o professor
Aguinaldo. O pessoal está acompanhando aí, mandando um alô pelo reconhecimento do seu trabalho, né, professor? Isso, é um prazer ter bastante gente, muitos alunos meus, amigos até hoje, que eu dei aula no programa. Pra você ter uma base, o professor Rafael, que é o secretário de esporte. Rafael Otaviano. Eu fui orientador dele na faculdade. O Leandro, eu fui orientador do Leandro na faculdade também. Orientador da professora doutora Juliana. E fui professor do Kaique, que é o prefeito no colégio paroquial. Olha, que legal, hein? Sebastião Medeiros. Então, assim, muita gente da cidade. Muita gente passou pelas minhas mãos ali na educação física ou no atletismo. Que bacana. E como é que foi? Você não parou por aí, né? Você é formado na UEM, né? Uma faculdade muito conceituada, né, Fabiano TS? No estado do Paraná, né? Universidade Estadual do Paraná. Mas você fez mestrado, doutorado e pós-doutorado. Explica para nós aí como é que foi. Isso, eu fiz mestrado em Curitiba, como orientadora, a professora doutora Gislaine Vagete, que é de Paranavaí também. Ah, de Paranavaí. Estudou na escola Curitiba também, junto comigo, nós não somos da mesma turma, né? Mas estudamos na mesma escola, fomos vizinhos. Ela foi minha orientadora, co-orientadora, né? O marido dela, o professor doutor Valdomiro, foi um orientador. Eu entrei na linha da educação, na linha de desenvolvimento humano, cognição e aprendizagem, no qual eu fiz a minha dissertação no atletismo. Olha. E o pós-doutorado e o doutorado também no atletismo, na linha de desenvolvimento esportivo, desenvolvimento humano de atletas, né? E essa sequência. Daí saiu 14 artigos que eu escrevi, né, entre esse período de 7 anos em Curitiba, 7 capítulos de livro, um capítulo de livro internacional que eu participei com autores da Espanha, Estados Unidos, Canadá, onde eu escrevi um artigo sobre criatividade e neurociência. É um livro internacional vendido em vários países, onde eu tive a felicidade, juntamente com a professora Gislaine, o professor Valdomiro, escrever esse capítulo de livro. E também 3 livros, né? O primeiro livro foi do mestrado, um livro no doutorado e um livro no pós-doutorado. O livro pelo Comitê Olímpico, que faz parte. Então, hoje, se a pessoa entrar na página da Confederação Brasileira, sim, o Comitê Olímpico, o estudo que eu fiz, né, sobre o desenvolvimento humano de atletas, sobre essa aprendizagem esportiva, o Comitê Olímpico usa como referência para todos os atletas olímpicos. Olha, é um orgulho, né, Fabiano TS, né? Publicação de tantos livros aí, usado como material de trabalho, e ainda mais na prática. Professor, como é que foi passar a pandemia, né, no atletismo? Nós fizemos até mágica, porque assim, quando começou a pandemia, ficamos mesmo em casa, mais de 40 dias ali, né, 2 meses, 3 meses dentro de casa, sem sair. E os atletas continuaram o treino, né? Porque hoje com a tecnologia, com o celular, eles faziam os treinos na casa deles, adaptado, na rua, no quarteirão, em volta ali, onde que tinha espaço, eles faziam e mandavam esse treino. Eu passava o treino que eles tinham que fazer em casa, todos os exercícios, tudo que eles tinham que fazer. Cumpria aquilo ali e tal? Cumpria, eles filmavam, mandavam. E participamos das competições, né, de todas as competições. Naquele ano, a maioria das competições não foi adiada, né, teve com uso de máscara, com todas as restrições, mas participamos. Cheguei aí para Assunção com a seleção brasileira na pandemia. Olha. 92 atletas, né, participamos lá. Tinha 3 atletas de Paranavaí participando. O professor Leandro também foi técnico dessa seleção, né, pegamos várias seleções junto. Ano passado nós fomos para Bogotá. O professor Leandro, eu e mais 4 atletas de Paranavaí. Então, a maior parte da delegação era o atletismo de Paranavaí. Sim. É o que tinha mais atleta e o que estava cedendo 2 técnicos para a seleção brasileira. Até mandar um abraço pro professor Leandro, né? Excelente profissional também, uma pessoa fantástica. Está na lista do Mais Personalidades, hein? Daqui uns tempos vamos trazer o professor Leandro. Como é que você vê o atletismo do passado e o atletismo de hoje em relação à conduta dos jovens? Assim, de disciplina mesmo, de respeito para com o professor, porque você passou todas as etapas, né? Você falou para mim aqui que você está no atletismo desde 1984, é isso? Isso, desde 84. Como atleta, depois como professor, você é mestre e doutor, né, com todos os méritos pela Universidade Federal do Paraná. Tenho certeza que foi com muita dificuldade, né? Você falava para a gente em off aqui de ir e vir para Curitiba. Como é que é o tratamento dos jovens hoje
para com o professor e vice-versa, professor Aguinaldo? A melhor coisa que tem hoje é a criança participar do esporte. Nós temos a escolinha de atletismo, esse ano vai começar agora dia 5 de fevereiro, terça de manhã das 8h30 às 10 horas, terça e quinta, e à tarde das 14h30 às 16 horas, e a parte das 16 horas até as 18 são os atletas que destacam na escolinha e começam a participar de um treinamento efetivo mesmo, um treinamento de alto rendimento. Todos os nossos atletas aqui de Paraná, eles começam com 10 anos de idade, 9 anos. Uhum. Então eles ficam um período longo ali. Então isso é um trabalho fantástico, né? Vou dar um exemplo aqui. A Gabriela é uma menina que começou no atletismo com 11, 12 anos de idade. Hoje fechou o ano como líder do ranking brasileiro. Nossa. Ela tem 3 medalhas sul-americana. Ela é de Paranavaí. É de Paranavaí. Nossa. Né? Todos esses atletas nasceram em Paranavaí, são de Paranavaí. Um ou outro que muitas vezes é de fora, né? Mas um exemplo, o Gabriel hoje treina no Rio de Janeiro, um atleta que começou com o Leandro de manhã. Os pais deles trabalham no Colégio Estadual de Paranavaí e hoje ele treina no Rio de Janeiro. Ele treina no Exército, na pista ali da Urca. E ele foi campeão brasileiro, campeão sul-americano. Qual que é a modalidade dele? Ele faz 400 com barreira. Né? 400 com barreira. Isso. Então, assim, hoje ele teve essa oportunidade, está fora, né? Não está mais na equipe, mas nós já tivemos muitos atletas em São Paulo. Outro atleta hoje está treinando em São Paulo por ter uma dificuldade da prova do salto com vara, que exige um material específico. Nós temos bastante material, sim, só que para a altura que ela quer fazer um índice para o Mundial Sub-20. Então ela está fazendo um estágio, um camping em São Paulo hoje, a Isabela, que foi vice-campeã sul-americana também. Olha, temos vários então, né? Vários atletas que têm destaque nacional. Você falou aí, detentor do ranking nacional, né, Fabiano? Isso. Olha, tá de parabéns, né? Quando a gente sempre fala, né? Os atletas vão muito bem pelo esforço e pelos professores também, né, Fabiano? Porque é uma soma de fatores, né? Inclusive, estou vendo aqui, professor, uma notícia do ano passado: o atletismo de Paranavaí conquista 5 medalhas em campeonatos brasileiros. Como o senhor muito bem falou, né? Medalha de ouro, Matheus Barros, salto em distância. Eric Guedes Cardoso, salto em altura. Os dois faturaram medalha de ouro. Medalha de prata, Matheus Barros, 100 metros. Isabela Neves, salto com vara. E a medalha de bronze ficou para Gabriela Araújo, salto em altura. Então o Paranavaí está muito bem representado por esses atletas, né, professor? Isso, esse nome que você citou, né, o Matheus é o primeiro do ranking brasileiro. Ele está treinando com o Leandro está fazendo um trabalho com ele, que vê muita chance dele fazer índice para a Olimpíada, como o Wesley também. Começou com o Leandro também, o Wesley é de Itambuara, reside aqui em Paranavaí, estuda aqui em Paranavaí, faz educação física na Unifatesc. Esses atletas são 2 do salto em distância que tem chance de fazer o índice olímpico para estar em Paris. Os demais que você citou, né, a Gabriela, o Eric, do salto à altura, o Eric, várias medalhas, o Eric foi ano passado agora campeão ibero-americano, vice-campeão ibero-americano na República Dominicana, ele no salto à altura, ele é o segundo do ranking brasileiro, a Gabriela primeira do ranking brasileiro, a Isabela está em quarto no ranking brasileiro, então são atletas que vêm destacando a nível nacional e internacional. Esse pessoal treina ali no estadual? Todos treinam no estadual. A pista lá é uma pista categoria, uma pista boa, média, regular? Hoje no Brasil a pista melhor são as pistas sintéticas, né? Nossa pista é uma pista de terra, mas dá para fazer um bom trabalho. Para você ter uma base, o salto à altura, eu citei o Eric, ele treina na grama, a Gabriela também, a Isabela, eles treinam na grama e quando vão competir é uma pista sintética, é uma pista com material melhor. Muitas vezes nós vamos para Maringá, para Cascavel, fazer um trabalho com esses atletas perto de competições ou quando eles são convocados para uma seleção para fazer um trabalho melhor. Essa pista nossa do Colégio Estadual foi construída em 1975, e ela... O tamanho é oficial ou não? Não é oficial, né? Ela tem 392 metros, oficial é 400 metros, mas dá para fazer o trabalho. Dentro das adaptações, de todas as provas que nós temos ali, para trabalhar com a criança, nós fazemos essas adaptações e
e tocamos do jeito que vai mesmo. Então, assim, é como eu falo muitas vezes para os atletas, né? Você tem que trabalhar o que você tem. Então, nós temos aquilo ali e podemos ser o melhor do Brasil, o melhor do mundo, trabalhando naquele espaço, né? Eu fui técnico na República de Malta com a Tamires, uma menina do Morumbi, e ela foi campeã mundial escolar na República de Malta, treinando, né, nas condições que não é melhor, mais favorável em relação aos atletas que ela competiu no mundo. Sim. E os atletas do Brasil, que muitas vezes treinam numa pista melhor. Mas nós fazemos o trabalho, eu sempre falo para as crianças, né? Hoje nós temos um grupo de crianças já destacando, nós temos 2 crianças subindo ali de categoria com 11, 12 anos de idade, que já está entre as melhores do Brasil, né? Hoje nós temos a Maria Clara Belmonte, que foi campeã do salto e altura, com 1,45 no salto e altura. Para você ter uma base, a Gabriela tem 1,78 no salto e altura. E a Maria Clara Belmonte já vai destacando. E a Lavínia Dumas, que saltou 4,86 no salto em distância, são crianças que têm aí 11, 12 anos, que já é destaque. Se colocar no ranking esse resultado, pela idade delas ali nascerem em 2010, 2011, elas já destacam entre as melhores do Brasil. E não tem idade para começar o treinamento, né, professor? Nós começamos aqui em Paranavaí, geralmente o atletismo tem um mini atletismo de 7 a 10 anos. 7. Mas nós começamos aqui a partir dos 10 anos de idade, porque é a partir desse momento que a criança pode competir. Muitas vezes a criança ela treina 1 ano, 2 anos, não pode participar de competição, ela acaba desanimando, porque vê os demais viajando, participando. Nós temos um calendário extenso, grande, um calendário escolar, um calendário paranaense, um calendário brasileiro e um calendário internacional. Então nós temos competições todos os meses, durante o ano todo. Para você ver, né, o professor Aguinaldo é uma pessoa muito otimista, né, muito focada, entende, sabe o que está fazendo, mas olha, eu vou falar, como que falta estrutura, Fabiano Tessi? Você vê? Né? Saber que nós entra deputado, sai deputado, o colégio estadual já diz, né, do estado do Paraná, né, não é algo municipal, porém nós podíamos ter mais investimento em relação a isso, né? Nós temos atletas de ponta que nós não temos um local apropriado ainda, eu digo, de competição. Então, quando você vê fundão eleitoral de 4,9 bilhões, né, um dinheiro jogado fora, e nós aqui ainda na pistinha de terra. Você, o professor Leandro, o professor Mimi, tá? Me desculpem o desabafo, mas vocês fazem milagre. Com o pouco que tem, incentivar esses atletas, e vocês estão corretos, né? O atletismo de Paranavaí é heróico, tá? Se você for analisar diante das outras circunstâncias. E chegou aquele momento tão esperado, professor Aguinaldo, doutora Ademir Jandotti, e você que está acompanhando, do nosso presentinho, nossa lembrancinha do quadro Mais Personalidades. Essa caneca, professor, que é muito disputada, viu? Caneca do Mais Personalidades. É verdade, eu entrego nas mãos do professor Aguinaldo, uma honra ter o professor Aguinaldo aqui. Essa caneca é conquistada, é meritocracia, e aquela pergunta tradicional, professor, o que vai aí, um cafezinho ou uma cervejinha? Vai um cafezinho. Cafezinho! Olha atleta. Cafezinho, água, né? Então recebemos aqui, doutora Ademir Jandotti, 7h54. Nosso convidado, o professor doutor Aguinaldo Souza dos Santos, PhD em Educação, mestre em Educação e doutor em Educação, contando um pouquinho da sua trajetória de vida. Por gentileza, professor Aguinaldo, as suas considerações finais. Agradecer ao Ademir Jandotti pelo convite, a Rádio Mais, Fabiano TS. Obrigado. É um prazer. A gente sempre convidado, falar um pouquinho do atletismo de Paranavaí, que é destaque internacional. Nós estamos sempre nas páginas da Confederação Brasileira, da Federação Paranaense de Atletismo, como uma das melhores equipes. Aqui funciona o Centro de Descoberta de Talento do Brasil, reconhecido pela Confederação Brasileira de Atletismo. Nós fazemos parte dos centrinhos, que são o Centro de Descoberta do Talento da Confederação Brasileira. Recebemos aí R$3.000 por mês da Caixa Econômica para desenvolver o atletismo com a criançada de Paranavaí. E deixar aqui o convite para todas as crianças que quiserem treinar atletismo, é só aparecer na pista de atletismo que estamos à disposição. Não paga nada, é gratuito e faz muito bem para a saúde.
É isso aí, doutora Ademir Jandotti, missão cumprida. Missão cumprida, queria agradecer mais uma vez, professor Aguinaldo, pela presença no quadro Mais Personalidades, meu grande amigo ilustríssimo Fabiano TS, mais uma semana no jornalismo da Rádio Mais, um ótimo fim de semana a todos, fiquem com Deus e até logo mais. Valeu, doutor Ademir Jandotti, bom final de semana para o senhor, para o senhor também, doutor professor Aguinaldo, e para você que acompanhou até agora, muito obrigado pela sua audiência.